O mundo nos convida. Ele está necessitado e acho que podemos usar o termo aberto à interpretação. E nós somos parte desse mundo. Temos a necessidade de contar histórias sobre nós mesmos. E é justamente o tipo de história que contamos sobre nós mesmos que nos faz ser o que somos. Johann Wegener, um filósofo de contos de fadas. Distribuição Sinapse. Eu tenho um grande interesse pela vida em geral e pelo ato de contar histórias em particular. Eu digo que é meu interesse pela filosofia. Não por aquela que vem de cima, mas pela filosofia que vem de baixo. É como naquela história da garotinha que foi perguntar ao pai, um teólogo, se Deus estava mesmo lá no alto. O pai disse que estava, sim, e a menina respondeu que era uma pena, porque todas as coisas interessantes da vida aconteciam aqui embaixo. A filosofia vinda de baixo, a que me refiro, lida com todas essas coisas interessantes que se passam por aqui, e acho que os contos de fadas são um bom ponto de partida para analisá-las. Eu tenho um grande interesse pelos contos de fadas, sobretudo pela história da Chapeuzinho Vermelho, que se desenrola da seguinte maneira. A mãe manda sua filha visitar a avó. Muito bem, Chapeuzinho. Leve este pedaço de bolo e esta garrafa de vinho para sua avó. Ela está muito doente e muito fraca. Agora vá, antes que o sol esquente demais. E não se afaste do caminho, hein? Quando chegar à casa dela, lembre de cumprimentar a sua avó e não fique bisbilhotando pelos campos. A filha encontra um lobo na floresta e conta a ele que está indo visitar a avó. Chapeuzinho não sabia que era um lobo muito mau. Mas, Chapeuzinho, onde mora a sua avó? A casa fica debaixo dos carvalhos, depois das nogueiras. Você deve saber aonde é. O lobo pega um atalho até a casa da avó, devora a velhinha e fica esperando a menina chegar. Quando a Chapeuzinho chegou, tudo estava muito estranho. Nossa, vovó, que orelhas grandes você tem. São para te ouvir melhor. Mas que olhos grandes você tem. São para te ver melhor. Ah, mas que mãos grandes você tem. São para te pegar melhor, minha netinha. Mas, vovó, que boca grande você tem. É para te comer melhor. Disse o lobo mau, atacando e devorando a pobre Chapeuzinho. O lobo então voltou para a cama e pegou no sono. Em algumas das versões, o final que eu vou contar a vocês agora não existe. Mas o caçador chega e salva a avó e a Chapeuzinho, abrindo a barriga do lobo. Ah, como estava escuro dentro do lobo, disse a Chapeuzinho quando saiu. Então, o caçador tirou a velhinha lá de dentro também. A Chapeuzinho pegou umas pedras e encheu a barriga do lobo com elas. Assim, quando ele tentou fugir correndo, acabou caindo morto com o peso delas. E todos ficaram felizes. Chapeuzinho prometeu a si mesma que nunca mais ia sair pela floresta quando a mãe lhe pedisse para não sair do caminho.
Essa história pode ser interpretada de muitas maneiras, como já foi feito. Vou lhes dar alguns exemplos. A primeira é o que chamo de interpretação cosmológica. A cosmologia, no caso, remete aos fenômenos da natureza. A Chapeuzinho Vermelho seria o sol, que se levanta pela manhã, é engolido pela noite, ou seja, o lobo, desaparece e volta a aparecer na manhã seguinte com o nascer de mais um dia. Há também diversas interpretações psicológicas que poderíamos discutir. Eu prefiro me ater à de Bettelheim, porque ela mostra o que eu pretendo ressaltar da história. Hoje em dia, muitos adultos tendem a tomar no sentido literal os contos de fadas, quando na verdade eles devem ser vistos como representações simbólicas de experiências de vida importantes. Bettelheim diz que a história se refere à psique da menina, onde existe uma tensão entre o arquétipo masculino e o feminino. A menina encontra o lobo, que é o primeiro elemento masculino a surgir na história. E esse lobo representa o id, ou a libido. Ele é o inconsciente da menina que se revela. E Chapeuzinho é tentada por esse lobo. Até mesmo uma criança de 4 anos irá questionar por que a Chapeuzinho dá informações tão detalhadas sobre como chegar à casa da avó, se ela realmente não quer que o lobo vá até lá. Vemos uma luta entre a vontade consciente da menina de fazer a coisa certa e o desejo inconsciente de superar a figura feminina mais forte, representada pela avó. A conversa com o lobo também revela a ambiguidade da menina. Ela quase diz ao lobo para deixá-la em paz e ir procurar a avó. Uma mulher madura que poderá lidar com as forças representadas por aquela figura masculina. Há quem argumente que o lobo não devora a Chapeuzinho Vermelho assim que a encontra, porque pretende levá-la para a cama antes. Um encontro sexual entre os dois teria que preceder a devoração. E finalmente o lobo devora a menina. Mas felizmente, na versão que lhes contei, existe o caçador. Ele é mais uma figura masculina e representa o ego, ou o consciente da menina, que deve salvá-la do inconsciente. O caçador corta a barriga do lobo e a menina sai de lá como um ser humano consciente mais evoluído. A Chapeuzinho Vermelho sai da barriga do lobo por um corte, como numa cesariana. A ideia da gravidez e do parto é evocada e traz consigo associações de ordem sexual. O mais interessante nessa interpretação psicológica é que o episódio é visto como um segundo nascimento, como quando o Jonas é engolido pela baleia e depois volta lá de dentro. Ou quando Jesus é tragado às profundezas da terra e depois sai de lá quando a terra é partida, o que aparece na Bíblia como a sua ressurreição. Há muitas nuances em cada uma dessas imagens. Por isso, é preciso que se tenha cuidado ao contar essas histórias, até mesmo para as crianças. É preciso que a pessoa esteja consciente da escolha que está fazendo. Será que vai optar pela versão de Perrault, por exemplo? Eu não lhes contei essa versão, mas ela termina com a morte da menina, mostrando que ela ficou com medo da sua sexualidade, como não acontece na versão original. E mesmo na versão que lhes contei, que é a dos irmãos Grimm, eles tentam persuadir a menina a ser obediente à mãe, que havia dito para ela não bisbilhotar pelos cantos e não sair vagando pela floresta. Pois isso é justamente o que a menina tem que fazer para se transformar no indivíduo num ser humano completo. É importante ver que a história mostra como nós somos influenciados por escolhas feitas previamente.
E são escolhas muitas vezes políticas, pois há um jogo de poder sendo jogado o tempo todo, que permite que a garota faça apenas certos movimentos. Mas, felizmente, ainda temos o resgate da tradição oral, que nos traz uma maneira mais original de contar essa história. Uma menina camponesa sai para visitar a avó, levando pão fresco e manteiga. No caminho, ela encontra um lobisomem, que pergunta aonde a menina está indo e que caminho vai escolher, o das agulhas ou o dos alfinetes. O lobisomem escolhe o caminho mais curto, chega antes à casa da avó, devora a velha e coloca parte da sua carne num barril e o seu sangue numa garrafa. Então a menina chega. O lobisomem disfarçado de avó dá a ela a carne para comer e o sangue para beber. O corvo repreende a menina por ter feito isso. Então o lobisomem manda que ela jogue todas as suas peças de roupa no fogo, porque ele não vai mais precisar delas. A menina vai para a cama e faz as perguntas rituais. A primeira mostra sua preocupação em saber se o corpo do lobisomem é muito peludo. Quando ele finalmente revela que pretende devorar a menina, ela responde espertamente que precisa fazer suas necessidades. Então, o lobisomem amarra uma corda na sua perna e permite que ela saia da casa para fazer suas necessidades. A menina deixa a corda amarrada em uma árvore e corre para casa. O lobo, enganado, sai furioso atrás dela, mas não consegue alcançá-la. Há muitos elementos novos nessa versão que merecem ser analisados. O fato de ser um lobisomem e não simplesmente um lobo dá uma certa ambiguidade a essa figura. Lobisomem quer dizer lobo-homem, lobo ser humano. E isso nos mostra que o lobisomem está um passo além do ser humano, porque atravessou a fronteira do mundo selvagem. Ele tem o privilégio de trazer dentro de si tanto a civilização quanto a selvageria e equilibra essas duas forças. O lobisomem tem um papel importante junto aos seres humanos, o de apontar o que eles abafam em si mesmos. Ele mostra como os homens se restringem a seguir as normas sociais e se esquecem de ouvir o poder da própria psique que aponta para direções diferentes. Mas o cristianismo veio abafar esse poder do lobisomem e o das bruxas. Uivar com os lobos e dançar com as bruxas não são exatamente os pontos que a igreja valoriza. Também é interessante notar que a menina tem de beber o sangue da avó, o que lhe dá um tipo importante de poder na relação com o lobisomem. E beber o sangue e comer a carne é um símbolo forte no imaginário cristão. As pessoas são investidas de poder ao comer a carne e beber o vinho de um guia espiritual. Essa versão da história celebra o amadurecimento de uma menina que não segue as normas pré-estabelecidas de pensamento e também que não precisa da ajuda de alguém de fora, como a figura masculina do caçador, para representar o consciente. Nessa versão, vemos que a menina domina o próprio consciente e o utiliza para o seu próprio benefício. O que mais me interessa são as diversas camadas de significados dos contos de fadas. E o significado de um conto de fadas ou de qualquer história não pode ser dissociado das diversas maneiras como ele foi apreendido ao longo dos tempos. E aí está o poder da imaginação humana. As histórias não permanecem imutáveis. À medida que vão sendo contadas, elas revelam o contexto de vida de quem as está contando.
E embora não nos demos conta disso, a história da Chapeuzinho Vermelho continua a ser reconstruída e modificada. Rei do espaço infinito. Eu usei a imaginação, que já havia observado em ação nos próprios contos de fadas, e descobri o poder metafórico da linguagem nessas histórias. A metáfora traz essa ideia da transgressão. Você usa uma palavra querendo evocar um outro significado. Quando digo que meu amor é uma rosa vermelha, eu quero falar de amor explorando as características da rosa, por exemplo, e a tensão presente na imagem da rosa vermelha. Aí está o poder da imaginação. Mas não devemos pensar que apenas as metáforas são a síntese desse uso da imaginação. Há mais do que isso nessas narrativas. Elas incorporam essas metáforas de uma forma extensiva, como eu costumo dizer. Você pode seguir buscando significados ocultos, por assim dizer, pois nem sempre é fácil identificá-los, sobretudo se você faz a leitura em diversos níveis. Muitas vezes se diz que a imaginação é capaz de descobrir padrões que não são óbvios à primeira vista. Ainda sobre a imaginação, eu gosto muito de citar uma frase de Hamlet que diz: meu Deus, eu poderia estar preso numa casca de noz e me considerar o rei do espaço infinito. O que será essa coisa que permite que nós nos tornemos reis do espaço infinito? Essa frase é uma referência ao poder da imaginação de explorar o universo a partir das imagens utilizadas. Chesterton. Corre vinho no leito dos rios. Outro exemplo seria o modo como Chesterton fala dos contos de fadas. Ele também fala muito dos sentidos simbólicos. Quando lhe perguntamos por que eles são usados, em última instância, ele diz que a intenção é despertar consciência para a vida, e não só para os próprios contos de fadas. Eles estão muito ligados à própria vida, assim como a arte está. E ele diz uma frase muito bonita: os contos de fadas fazem vinho correr no leito dos rios, apenas para nos lembrar, por um breve momento, que é água que corre neles. Nós perdemos a sensibilidade para perceber essa água, e Chesterton nos diz que podemos recuperá-la se estivermos em contato com o poder da imaginação e do uso das imagens simbólicas. Ainda sobre os contos de fadas, ele tem mais um pensamento interessante. O filósofo dos contos de fadas se alegra com o fato da folha ser verde. Ele se alegra pelo fato de a água ser simplesmente água, como no exemplo anterior. Ele se alegra por ela ser verde justamente porque ela poderia ser vermelha. Para ele, é como se a folha tivesse se tornado verde um instante antes dele virar-se para ela. Repare na dramaticidade desse pensamento. Cada cor traz em si uma determinação na sua escolha. O vermelho do roseiral não é apenas decisivo, mas dramático, como sangue derramado repentinamente. Chesterton nos ajuda a perceber que, lidando com as imagens nos contos de fadas, elas estimulam a nossa imaginação a tal ponto que acabamos jogando o mesmo tipo de consciência e presença
para a nossa vida cotidiana. A imagem aponta indefinidamente para além de si mesma. Podemos nos referir a eles também como expressões simbólicas. O termo simbólico se refere às imagens. Quando as imagens se tornam símbolos, elas são imagens enriquecidas. Uma imagem que se torna símbolo passa a apontar indefinidamente para além de si mesma. E essa aventura de se deixar instigar pelas imagens que apontam para além de si é o que traz qualidade à vida de uma pessoa. O ato de rasgar o ventre da terra. Toda a narrativa são metáforas estendidas. Nesse sentido, acho que há uma ligação entre os mitos, os contos de fadas, romances e filmes. Mas vamos falar dos mitos. Já analisamos o mundo dos contos de fadas, onde as imagens podem nos render experiências e insights interessantes. Já com os mitos, se tomarmos a história do cristianismo, por exemplo, veremos um mito poderoso na formação da cultura da Europa Ocidental. Vamos analisar o poder do nascimento de Cristo com todos os problemas que o cercam. Podemos optar por falar de teologia em vez de em termos míticos ou científicos. Então, temos a vida de Cristo, a imagem da cruz, por exemplo, e a morte de Cristo, como eu já comentei. Não apenas a morte, mas o corte no ventre da terra para que se tenha a ressurreição. Há muitas imagens poderosas usadas na narrativa da história da vida de Jesus Cristo. Essas imagens não devem ser associadas a coisas concretas, mas sim a uma espécie de processo imagético com o qual possamos nos envolver. Isso é o mais importante nos mitos. Eles devem se tornar uma parte do ser humano que se envolve com as imagens evocadas neles. Ratos e não ratos ao mesmo tempo. No âmbito dos romances, muitos podem ser usados como exemplos. Um que eu li nos meus tempos de estudante e que me marcou muito foi A Peste, de Albert Camus. A história começa com uma pessoa descendo uma escadaria e se deparando com um rato morto. Acabamos descobrindo que a cidade toda está cheia de ratos e cada vez eles aparecem mais. A questão é, o que esses ratos estão fazendo na história? Será que as relações entre as pessoas estão condicionadas à proliferação desses ratos? Mas, obviamente, eles são ratos e não ratos ao mesmo tempo. Um dos sentidos atribuídos a essa imagem, na época, era a ocupação dos nazistas em uma cidade francesa e as reações do povo local. Os ratos passavam a imagem de uma mentalidade totalitária sob a influência de determinada ideologia, e o livro mostra como ela afeta as vidas das pessoas com a presença dos ratos. As estrelas estão chegando mais perto. Em se tratando dos filmes, há muitos os que podem ser analisados. E eu faço questão de enfatizar isso, porque as pessoas não devem ficar esperando que apareça um filme especial para fazer uma análise deles. A simples ideia de ter tantas imagens disponíveis ao longo de 100 minutos já é interessante. Essas imagens são muito poderosas, nem sempre de uma maneira consciente para nós. Mas um dos meus favoritos é A Festa de Babette, que mostra uma festa que é e não é um banquete ao mesmo tempo. O próprio banquete é tão maravilhosamente representado que se torna uma obra de arte. Mas, obviamente, ele é uma imagem, e sendo uma imagem, é a metáfora de uma obra de arte produzida por Babette,
e por aqueles religiosos que não estão ligados ao mundo da arte. De uma certa maneira, eles nem querem comer, mas precisam se alimentar para se manterem vivos. Isso fica claro no momento da oração, por exemplo, em que eles pedem perdão a Deus por desfrutarem daquela refeição. Veja que maneira interessante de abordar a religião e a fé, traduzindo-as como um sentimento de culpa por se desfrutar a vida. E o filme nos mostra que deve ser o oposto disso. É justamente o desfrutar da vida que se torna um ato de fé. E assim, eles podem começar a desfrutar a refeição. As estrelas estão chegando mais perto. Será que Deus está brincando no céu? O pensamento literal transforma um processo em uma coisa. Fazer a distinção entre o pensamento literal e o metafórico é muito importante. A literalidade é a morte da imaginação, enquanto o pensamento metafórico procura priorizar a imaginação e descobrir a criatividade do indivíduo. E quando esse processo não acontece na mente da pessoa que assiste a um filme, se envolve com um mito, lê um romance ou ouve um conto de fadas, a questão é: será que isso é tão fatal e que realmente perdemos algo muito importante? Eu diria que sim e que não. Não perdemos algo muito importante porque a psique é tão poderosa que pode contornar esse problema. E lembre-se que a psique é composta de consciente e inconsciente, sendo que o consciente representa apenas 10% dessa psique, enquanto 90% permanecem no inconsciente. Portanto, não devemos supor que não está acontecendo nada no inconsciente. Pelo contrário, muita coisa acontece lá. E ainda não temos uma noção real da potencialidade oculta no nosso inconsciente. O que você traz à consciência irá salvá-lo. Eu quero falar um pouco do sentido da vida nesse contexto, porque o sentido da vida não é apenas ter todas essas imagens maravilhosas, todas essas conexões e jogos de metáforas à disposição no inconsciente. O sentido da vida está justamente em trazer esse material do inconsciente para o consciente. E é por isso que existe a história, a natureza e os outros seres humanos e também o mundo das artes. Para nos lembrar dessa atividade muito importante na vida das pessoas, que é trazer o que está inconsciente para o consciente. Isso me faz lembrar das palavras de Jesus registradas por São Tomé. Se expressares o que está dentro de ti, isso te trará salvação. Mas se não expressares o que está dentro de ti, aquilo que não foi expressado será a tua destruição. Essa passagem tão estranha é muito importante, na minha opinião, por mostrar que não devemos nos conformar com o fato de termos tantas imagens no inconsciente, mas que a missão de vida do homem é trazer o que está inconsciente à luz da consciência